Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, ele quer acabar com ela. O vídeo de hoje quer falar um pouco a respeito de Mateus capítulo 16. Você vai assistir uma pregação que eu ministrei na Igreja Batista Reformada de São Paulo, onde a gente meditou um pouco sobre quem é Jesus Cristo, o que é que ele cobra de nós, o que é que o discipulado quer da gente e como é que o relacionamento com Deus se dá. Quais são as coisas que o Evangelho cobra de nós no nosso relacionamento com Deus? Como é que Jesus nos convida a essa vida de fé? Como é que a gente se relaciona com esses evangelhos que prometem bênção para essa vida? O vídeo de hoje é um pouco mais longo do que o normal aqui no canal, mas eu lhe convido a prestar atenção e assistir com cuidado o vídeo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo e muito útil para a sua alma e para o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente fala aqui de assuntos um tanto acadêmicos e um tanto teóricos. Hoje a ideia é ser um pouco mais devocional, um pouco mais homilético até, um pouco mais expositivo e falar exatamente sobre a mensagem de Jesus Cristo ao nosso coração e à nossa vida. Se você acompanha aqui o canal porque gosta das coisas mais intelectuais, das coisas sobre política, sobre economia, cosmovisão e coisas assim, por favor, esse vídeo é feito especialmente para você, tá bom? Tenho certeza que Jesus Cristo tem algo para te falar, tenho certeza que Deus tem algo para te dizer através da palavra de Deus que vai ser pregada hoje. Ao final, não deixa de comentar aqui embaixo o que é que você achou e o que é que Deus falou no seu coração através da sua palavra. Fica aí que o vídeo de hoje tá especial. E o vídeo de hoje chega até você graças ao Leitor Monergismo, o plano de assinatura da editora Monergismo, onde você recebe todos os meses na sua casa os lançamentos da editora. Você recebe, como em todo clube de assinatura, alguns marca-páginas personalizados, coisa linda e chique para você marcar os seus livros, e o conteúdo literário tão esperado, lançamento. Aqui você está vendo um dos lançamentos da Monergismo, o livro Filosofia e Estética, de Hans Huckmacher, retirado das obras completas de Hans Huckmacher, e a Monergismo tá matando a pau com essas publicações capa dura, com papel amarelado e um acabamento fora de série, e um cheirinho maravilhoso de livro novo. Então entra no link aí na descrição e se inscreve no Leitor Monergismo e não fica por fora dos lançamentos maravilhosos dessa editora. Editora Monergismo, se inscreve lá. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui, mais uma vez em torno da palavra de Deus, tá? Tá bom, obrigado. Como foi dito, eu vim do Ceará, tá bom, é bem longe. Tem algum cearense aqui? Sempre tem dois. É algum? Só tem um, falta o outro, cadê? Apontaram ali, ó. Alguém tá com vergonha de ser cearense. Mas sempre tem alguém do Ceará quando a gente vai. A gente crê que fala através da pregação, amém? Mas hoje Deus vai falar com sotaque, tá bom? Então espero que não seja um problema para vocês. A gente vai se esforçar para se fazer entendido. Nessa noite a gente vai para Mateus capítulo 16. Se você puder me acompanhar lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 21 até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que a Escritura, Deus, seja a tua revelação aos nossos corações. Confessamos nossos pecados e falhas, reconhecemos nossas fraquezas e pedimos, Deus, para que teu Santo Espírito sopre e venha nos transformar, Deus. Toque nas nossas mentes para que possamos compreender a tua verdade e crer na tua palavra. Toque nos nossos corações para que possamos amar aquilo que é revelado na Escritura. Move nossas mãos, move nossos pés, para que sejamos rápidos na obediência daquilo que o Senhor comissiona. Nos revela a tua glória nessa noite, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.
Mateus 16 trata de um momento de transição geográfica no ministério do Cristo. Se você olhar, por exemplo, no versículo 13, você encontra a descrição de que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe. Era uma região um pouco distante da região que ele havia vivido parte do seu ministério, ali na região da Galileia. Jesus pregou fundamentalmente para o povo galileu, que era uma região meio judaica, meio gentílica, né, que uns judeus meio sangue ruim, que haviam se misturado com outros povos. E Jesus escolheu pregar não em Jerusalém, que seria a capital escatológica do povo judeu, mas na Galileia, que era uma região desprezada para o povo judeu. Saindo um pouco ali da região da Galileia, Jesus passa para a região de Cesareia, conhecida como Cesareia de Filipe, que foi uma região que Jesus ainda não havia chegado. Jesus ainda não havia chegado, mas as conversas a respeito de Jesus já haviam chegado. De forma que, nessa transição geográfica, Jesus faz uma pergunta, no versículo 13. Ele pergunta aos discípulos o que diz o povo a respeito do Filho do Homem. O que é que o povo de Cesareia de Filipe diz sobre mim? É engraçado que no Evangelho de Mateus, Jesus pergunta, mas Jesus já responde. Ele faz a pergunta dando a resposta. Quando você lê Lucas e você lê Marcos, os autores registram que Jesus perguntou o que é que o povo de Cesareia diz que eu sou. Mas Mateus já registra uma resposta na pergunta. E Jesus pergunta o que é que o povo diz ser o Filho do Homem. Filho do Homem é justamente a terminologia que é muito usada no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel, para falar daquele que viria, do Messias enviado, do Deus encarnado como figura humana, a semelhança de homem. Jesus estava perguntando, o que é que o povo diz sobre mim? Mas ele já revelava o que é que o povo deveria dizer sobre ele, de que ele era o enviado da parte de Deus. Pelo que parece, os discípulos já estavam muito bem inteirados das fofocas de Cesareia. Eles não precisaram fazer um censo, nem uma pesquisa, nem contratar o IBGE para ter a resposta na ponta da língua. Jesus pergunta e eles já respondem. O verso 14 registra a resposta dos discípulos, dizendo, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou alguns dos profetas. Os homens tinham algumas respostas a respeito de quem era Jesus. É muito raro a gente perguntar para alguém o que é que ele pensa de Jesus e ele trazer uma resposta humilde. Ele dizer, olha, eu preciso estudar mais, eu tenho que pensar mais a respeito, eu não sei, eu não tenho informação suficiente, eu não li o suficiente. Todo mundo tem uma opinião sobre Jesus, ponto. Jesus não é o cara que deixa as pessoas em cima do muro. Jesus é o tipo de personalidade que faz com que as pessoas tenham uma posição sobre ele. A posição do povo de Cesareia de Filipe era bem diversificada, mas com uma semelhança muito particular aqui. Jesus estava sendo assemelhado com profetas do Antigo Testamento que tinham mensagem dura, que traziam uma mensagem profética, forte de condenação sobre o povo. Ele é assemelhado a João Batista, que já havia sido morto. E aí eles talvez interpretassem que João Batista tinha ressuscitado para se vingar daquele que havia cortado sua cabeça. Outros interpretavam que ele era Elias, de acordo com a profecia de Malaquias, que dizia que Elias de alguma forma voltaria, né, nesse contexto escatológico antes do fim de todas as coisas. Outros interpretavam que ele era Jeremias. E havia uma profecia no período interbíblico, né, depois do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, que dizia, uma profecia que não é bíblica, mas que é registrado nos escritos judeus, que Jeremias voltaria de dentro de uma caverna com o rolo da lei na mão e então restauraria todas as coisas. Os homens tinham muitas ideias a respeito de Jesus. E essas ideias tinham muitos pontos em comuns. E um desses pontos em comuns é que essas ideias são substancialmente erradas. Os homens pensam em coisas sobre o Cristo. E aquilo que eles pensam sobre o Cristo é falso. É mentiroso. Não é verdadeiro. Os homens têm opiniões sobre Jesus. E vocês sabem quais são as opiniões dos homens sobre Jesus. Se eu lhe perguntar o que é que o povo de São Paulo diz sobre o Filho do Homem, você não vai precisar chegar em casa e fazer uma pesquisa. Você já tem a resposta. Você sabe o que é que as pessoas dizem sobre Jesus. Você sabe o que é que seu professor ateu da faculdade fala. Você sabe o que é que seus colegas de trabalho falam. Você sabe o que é que seus familiares falam. Você escuta o tempo inteiro as pessoas falando sobre o Filho do Homem. Você encontra pessoas dizendo que ele era, na verdade, um mestre moral, uma pessoa que falou coisas bonitas sobre amor, que o mundo deveria ouvir com mais cuidado por causa das coisas bonitinhas que ele veio para dizer. Alguns vão interpretar que ele era um tipo de agitador político, de revolucionário social, que veio para trazer uma nova ordem de relação do homem com o governo civil. Alguns vão dizer que ele era um espírito elevado, o espírito da verdade dos kardecistas. Outros vão dizer, talvez, que ele era uma figura, superior, talvez um arcanjo, mas não realmente Deus.
Alguns vão dizer que ele é um mito, uma figura literária. Alguns mais excêntricos vão dizer que talvez ele seja um extraterrestre, né? Alguém que veio de outro planeta. Capa sim, capa não da super interessante. Está lá, Jesus, o homem ou o mito. Né? As pessoas têm muitas posições sobre quem é Jesus. E essas muitas posições são fundamentalmente erradas. Os homens dizem coisas sobre Jesus. Os homens pensam coisas sobre Jesus. Mas no fim das contas não é isso que importa. Jesus perguntou, o que é que o povo diz sobre mim? E enquanto respondiam, Jesus muda a mira da arma. E a pergunta que anteriormente era para o mundo, agora se coloca em direção àqueles que estão respondendo o que é que o mundo diz. Jesus pergunta então no verso 15, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Vocês sabem o que é que o mundo diz. Mas no fim das contas o que importa não é o que o mundo diz. A pergunta é, quem é Jesus na sua vida? Como é que você recebeu Jesus para você? Em um tempo que rejeita Jesus. Como você tem crido em Cristo em uma época em que os homens dizem muitas coisas erradas a respeito do Deus vivo? Você recebeu Jesus como o quê? Porque muitas vezes, em um tempo de erro, em que os homens não se calam na batalha contra a fé, eles vão pregando um tipo de Jesus que muitas vezes é oposto ao Jesus do Evangelho. Vão pregando uma visão religiosa que é oposta à visão da igreja. Que vão pregando visões a respeito da Escritura que nos tentam conformar o Evangelho às ideologias do nosso tempo. E tentar fazer com que o cristianismo sobreviva na mentalidade secular. E o que acontece é que nós recebemos Jesus como o povo de Cesareia de Filipe. Recebemos o Cristo, mas como algo que ele não é. A minha pergunta para você nessa noite não é se você recebeu Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é, você recebeu Jesus como o quê na sua vida? Porque o povo de Cesareia recebeu Jesus, mas recebeu Jesus de uma forma que era insuficiente para salvar. Você recebeu Jesus como? Como um mestre moral, como uma tradição familiar, como uma rotina de domingo, como algo que serve simplesmente para te dar um pouco de paz do travesseiro, como um jeito de purgar os erros que você comete na semana, então você vem aqui recarregar as baterias. Como você recebeu Jesus? É porque ele é mais barato que o psicólogo? Por quê? Existe uma maneira correta de receber Jesus. Pedro, ele revela aquilo que é a resposta que o Cristo desejava receber, de forma que é a resposta que o Pai coloca no coração de Pedro. Pedro, tomando conta aqui da palavra, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no verso 16. E ele traz essa revelação que provém do Pai a respeito de quem Jesus é. Ele não é um mestre moral, ele não é simplesmente um espírito elevado, ele não é um cara bacana que fez alguns milagres, ele não era um espírito, ele era o Deus que veio encarnado. Ele era o Filho do homem, ele era o Deus vivo, ele era o Messias que o Pai enviou. E essa é a revelação de Cristo que salva. E esse é o evangelho que é pregado por Jesus. Será que nós temos peito para declarar como Pedro aquilo que o Pai infunde nos nossos corações através do Espírito Santo? Ou nós temos medo de Cesareia de Filipe? Ou nós ficamos temerosos com as coisas que os homens à nossa volta têm a dizer sobre Jesus? Porque é muito tentador no contexto universitário, é muito tentador no contexto profissional, é muito tentador nos contextos familiares, a gente tentar modificar o discurso para permanecer aceito, para permanecer parte do grupo, para permanecer perto. Porque se você abre a boca para dizer aquilo que você acredita sobre o Cristo, há um preço que você vai ter que pagar. Há um preço social, há um preço acadêmico, há um preço profissional, há um preço financeiro. Em outros locais há um preço de vida. Mas muitas vezes nós tememos diante de Cesareia, nós tememos diante das respostas do mundo. E temendo diante das respostas do mundo, nós abandonamos aquilo que o Espírito Santo tem revelado à sua comunidade, tem revelado à igreja. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o ungido, é aquele que foi enviado pelo Pai, Jesus é o Filho de Deus, ou seja, é aquele que é a semelhança de Deus, que é igual a Deus, que é o Deus que encarnou em formato de homem. É isso que ele é. É a esse que nós adoramos, o poderoso Rei, o eterno. Nós não podemos rebaixar a revelação que a Escritura traz do Cristo para nos conformarmos às respostas que o mundo dá a respeito de Jesus. Nós não nos calamos e nem adaptamos a nossa mensagem para que sejamos aceitos pelo povo de Cesareia.
a gente abre nossas bocas e fala e proclama aquilo que é revelado do Pai. Pedro trouxe essa revelação que procede de Deus. Jesus traz algumas bênçãos a Pedro, a gente não vai lidar tanto com essa parte. Jesus abençoa Pedro, diz que essa revelação veio do Pai, diz que agora essa declaração de Pedro seria o fundamento da igreja, fala sobre as chaves do reino, nesse uso de todas essas coisas. E o verso 21 entra no centro do que a gente quer tratar, que é justamente o modo como essa revelação que Pedro traz de Jesus afeta a nossa compreensão do chamado do discipulado e do preço do discipulado. Porque no verso 21 diz que houve uma mudança no ministério de Jesus a partir dessa revelação de Pedro. O verso 21 diz que desse momento em diante Jesus começou. Desse momento em diante Jesus começou. Jesus começa a fazer algo que não havia sido feito antes. Há aqui um progresso na revelação que Jesus traz aos discípulos. Diz que a partir desse momento, dessa revelação que Pedro fez, de que Jesus era o enviado, nesse momento em diante ele começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E esse era basicamente o interesse dos discípulos. Eles queriam que Jesus fosse para Jerusalém. Porque as promessas do Antigo Testamento falavam de Jerusalém como um centro escatológico da atuação de Deus. Tanto que o Apocalipse revela nossa nova morada como a nova Jerusalém. A Jerusalém é um foco geográfico, pelo menos na teologia do Apocalipse, daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? Nós vamos morar na nova Jerusalém. Não é o novo Ceará, infelizmente, né? Mas é uma nova Jerusalém. Há algo apocalíptico que Deus está criando no mundo. E o que os discípulos queriam, como bons judeus, era que houvesse algo em Jerusalém. Porque eles queriam que Jesus viesse como aquele mestre que ia se colocar sobre as outras nações. Que agora os judeus iam sair da opressão de Roma, da opressão política de Roma, e agora reinaria sobre os outros povos. Que agora os gentios iam se sujeitar ao povo judaico. E essa era a expectativa que eles nutriam no próprio coração. Essa expectativa que eles nutriam continua até mesmo em Atos capítulo 1. Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, e o que os apóstolos perguntam é: Jesus, é agora que vem o reino? É agora que só vai estar o reino na terra? Jesus responde que não cabia a ele saber sobre os tempos de Deus e traz a ordem missionária para o resgate dos perdidos. Eles tinham uma expectativa muito forte de que o Cristo, o Filho do Deus vivo aqui, seria aquele que iria trazer fogo sobre os gentios, ia ser erigido como um grande rei sobre os povos, que alguns dos discípulos estariam à direita, outros à esquerda, e que então eles seriam, poderosos sobre a terra. Essa era a expectativa que eles tinham. E Pedro, quando revela Cristo como Filho do Deus vivo, como aquele que era o Deus enviado, e Jesus responde a isso de forma positiva, diz que ele edificaria a igreja, que a igreja agora usaria as chaves do reino. Você imagina como fica o coração desses discípulos diante desse tipo de revelação? Só que o que Jesus ainda não havia dito era que ele não via para derrubar os romanos. Que ele ainda não ia, naquele momento, reinar plenamente sobre todas as coisas, como homem num reino terreno. Diz aqui o texto que ele começou a dizer que ele ia para Jerusalém, mas o que aconteceria é que era necessário que ele sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. A expectativa dos discípulos é que a revelação que eles trouxeram do Cristo faria com que Cristo estivesse soberano, reinando a partir de Jerusalém. E o que Jesus diz é que ele iria para Jerusalém morrer. Ele ia sofrer muitas coisas. Ele não ia vencer Roma. Ele iria morrer na cruz romana. De que ele não iria se colocar junto com os líderes judeus, mas que ele iria sofrer muitas coisas nas mãos do Sinédrio, na mão dos líderes judeus. E que ele morreria. Essa é uma mensagem que quebra muitas expectativas dos discípulos, não é? Pedro acabou de revelar que ele era o Cristo, e agora Pedro ouve como resposta a essa revelação que o seu Cristo seria morto, que o seu Cristo pereceria na mão de homens. Pedro ouve essa mensagem e interpreta que Jesus deve ter ficado meio deprimido, sei lá, Jesus estava na bad, Jesus não estava bem, e precisava de um conselho, de uma palavra de consolo, de uma mão amiga, de um incentivo, né, de um like no Facebook, ele precisava de um textão assim de amizade, aquelas coisas, 5 anos que você é amigo do fulano, aí você bota uma mensagem lá de felicidade para a pessoa. Jesus estava precisando de um conselho, de um carinho, sei lá. E Pedro, muito educado, chama Jesus no canto. Diz no verso 22, mas Pedro, chamando-o em particular.
Porque Pedro é um cara educado, não ia dar uma bronca no Cristo, no Filho do Deus vivo, na frente de todo mundo. Sabe quando seu filho faz coisa errada, você chama ele para o banheiro? Né? Aí você bate nele no banheiro, que é para a visita não ver. Pedro leu como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Pedro não ia dar uma bronca no Deus vivo na frente de todo mundo. Então Pedro, muito educado, chama Jesus no cantinho. Né? Para dar uma bronca, para dar para repreender aquele que é o Deus vivo. Pedro é meio maluco, né? A gente olha para Pedro e imagina Pedro como uma figura quase que pitoresca aqui, mas quantas vezes nós não somos Pedro? Quantas vezes a nossa visão do Evangelho não quebra profundamente as nossas expectativas? De um jeito que, se a gente pudesse, a gente chamava Deus no banheiro, com o cinto na mão. Quantas vezes a gente não é Pedro de um jeito que, quando Deus age de uma forma oposta àquilo que a gente queria que Deus agisse, a gente não fica satisfeito. A gente não compreende o que é que Deus está fazendo assim. Se eu pudesse, eu guiaria a minha vida de forma melhor, Senhor. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está no caminho, só tem que resolver esse negócio aí. Porque o Evangelho, muitas vezes, vai de encontro às nossas expectativas mundanas. Muitas vezes o que a gente acha é que quando a gente vem para Deus, Deus tem que resolver meus problemas, tem que resolver minha autoestima, tem que resolver minha vida financeira, tem que resolver meu casamento, tem que resolver minha relação com minha própria autoimagem, tem que resolver tudo. E quando eu chego na igreja e descubro que Deus não tem nada, às vezes eu quero chamar Deus de canto. Colocar Deus na parede. E repreender o divino. Às vezes a gente repreende o divino. Murmurando. Reclamando. Com ingratidão. Com falta de fé naquilo que ele tem preparado para a gente. Às vezes nós temos um evangelho que é completamente falso. Porque é um evangelho que está de acordo com as expectativas seculares e humanas a respeito de Deus. E quando Deus nos entrega o seu Filho, quando Deus nos entrega uma vida que vai de encontro àquilo que é a expectativa que a gente tinha, a gente entra em crise de fé. E entra em crise de fé porque acha que Deus tem que fazer o que ele não tem que fazer. Ele não tem que te dar casa nova, ele não tem que te dar carro do ano, ele não tem que fazer você se sentir bem com você mesmo. O evangelho não promete essas coisas. Diz o texto que Pedro chamou Jesus em particular e começou a repreendê-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de forma alguma te acontecerá. A promessa de Pedro era que Jesus não ia precisar passar pelo sofrimento. Jesus não precisaria passar pela cruz. E que de alguma forma Jesus reinaria já terrenamente sem a necessidade de cruz, de sacrifício e de morte. O que Pedro oferece para Jesus é muito semelhante àquilo que Satanás oferece para Jesus no deserto, como também é relatado por Mateus. O que é que Satanás oferece para Cristo? Era uma possibilidade de ter os reinos da terra sem precisar passar pela morte. E Pedro repete o mesmo discurso de Satanás, de tal forma que o que Jesus responde é que Pedro falava por Satanás. Diz no verso 23, ele, porém, voltando-se. Essa palavra grega para voltando-se é interessante, parece que Jesus não se voltou a Pedro, parece que Jesus se voltou aos outros, se voltou a todo mundo. Pedro chama Jesus no canto e repreende Jesus no canto, mas Jesus repreende Pedro na frente de todo mundo. Jesus não leu como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? Jesus não estava preocupado com isso, Jesus queria trazer uma lição a respeito do evangelho. E Jesus, o manso, o humilde de coração, o simples, o amoroso, diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Sai do meu caminho, Satanás. Aqui Pedro é associado ao próprio demônio, ao próprio diabo, por causa do discurso de Pedro. Aquele que há poucos minutos havia declarado que Cristo era o Filho do Deus vivo, agora é tratado em conformidade ao espírito do mundo, do diabo, naquilo que dizia. Aquilo que Pedro dizia provinha do demônio. Por quê? Ele diz: tu és para mim pedra de tropeço, tu és para mim motivo de queda, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Pedro falava pelo diabo. E Pedro falava pelo diabo porque Pedro pensava em coisas que eram opostas a Deus e pregava um evangelho que era oposto a Deus. Mas é uma coisa aqui no texto que me chamou muita atenção. Porque Jesus diz: olha, arreda Satanás, você fala por Satanás, porque você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas do... Eu imaginava que o texto ia dizer do capeta, do diabo, do Satanás, do coisa ruim, né? Porque se ele está falando por Satanás e está se colocando em oposição a Deus, o evangelho que Pedro pregava tinha que ser um evangelho satânico.
Mas o que o texto diz é que você não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Um evangelho que provém de Satanás não necessariamente precisa ter um pentagrama desenhado com sangue e velas e beber o sangue do bode. Né? Uma falsa religião demoníaca não precisa ter um 666 escrito na testa. Não tem que ter, sabe, uma cruz de cabeça para baixo. Não tem que ter uma imagem do diabo. Para que uma religião seja demoníaca, só precisa ser humana. Não precisa ter um chifre de bode. Só precisa ter menos de Deus e mais do indivíduo. Só precisa cogitar menos das coisas do divino e cogitar mais das coisas dos homens. É só ser um pouco mais horizontal. É só ser um pouco mais preocupado com essa vida. É só ser um pouco mais preocupado com os efeitos das coisas aqui e esquecer um pouco o outro lado. É esquecer um pouco 1 Coríntios capítulo 15 e esquecer e deixar para lá que o evangelho diz a respeito da eternidade. Pedro pregava um evangelho que provinha do inferno, porque Pedro cogitava coisas que eram excessivamente humanas. Era do homem. Era do homem porque fugia da cruz. Era do homem porque fugia do sacrifício. Era do homem porque fugia do evangelho. Era do homem porque tentava cumprir expectativas mundanas a respeito do evangelho, que trazia um Cristo que traria soluções para essa vida, para essa existência, por cima da dor, por cima do sofrimento, fazendo você reinar agora, fazendo você reinar aqui. Um evangelho para cá, para essa vida, nessa vida. Esse é um evangelho que provém do diabo. Esse é um evangelho que provém do inimigo. Um evangelho de cura, um evangelho de triunfo, um evangelho de prosperidade, um evangelho que te coloca no palco e põe teus inimigos na plateia. Um evangelho que você pode pedir de volta o que é teu para Deus e ordenar que Deus faça o que você quer. Um evangelho em que Deus tem que ir. Um evangelho que Deus fica em dívida com você. Um evangelho que fala pouco do outro lado, que fala muito daquilo que vai, dos efeitos da fé na tua vida aqui. E muitos de nós viemos de ambientes que pregavam esse tipo de evangelho. Muitos de nós ouvimos esse tipo de evangelho ser pregado constantemente. Aí você ouve e diz, mas Iago, pelo amor de Deus, você não leu a placa da igreja, Iago? Cadê a placa da igreja? Não está aqui não, está ali só. Né? Você não leu a placa da igreja? A Igreja Batista Reformada, Iago. Aqui a gente é reformado. Mas eu sei muito bem que você pode estar domingo na igreja reformada, né? Que é reformada, às vezes, reformada, e segunda-feira, na oração dos 50. Você pode estar ouvindo pregação expositiva, centrado na palavra de Deus no domingo, e no rádio ouvindo a oração da prosperidade. Porque muitas vezes o que a gente quer é apelar para todos os santos, para ver se as coisas funcionam. Porque na igreja reformada, quando tudo está bem, é ótimo. Quando teu marido te deixa, e a tua colega do trabalho dizendo que tem uma oração na igreja dela, que o profeta devolve o marido, aí sua fé reformada treme. Aí você começa a ouvir o evangelho de Pedro. Aí você começa a ouvir aquele chamado para um evangelho que te afasta da cruz, que te faz acreditar que aquilo que é humano é de Deus, e que Deus tem que resolver, e que Deus tem que fazer, e que Deus tem que mudar, e que Deus tem, quando Ele não tem nada. Cuidado com o convite de Pedro. Cuidado com o evangelho que provém do diabo. Cuidado com pregações que têm cheiro de enxofre. Não porque falam do diabo, mas porque falam muito pouco do que é divino. E que falam muito do que é humano. E que falam muito da tua própria vida. Em que o sermão deixa de ser transmissão de Cristo para se tornar um coaching para a tua vida nessa terra. Em que o evangelho é uma desculpa. É um totem. É só um símbolo que tem que estar ali só para dizer que é pregação. Em que a Bíblia não significa mais nada. Sabe os 3 pontos da pregação batista? Né? Você lê o texto, você foge do texto e nunca mais volta para o texto. Né? A Bíblia vira um artifício, Jesus vira só um símbolo, o Evangelho vira nada mais do que uma simples, palavra que é repetida de vez em quando, para de alguma forma parecer que aquilo é igreja. Mas se você tira as 3 referências que o cara faz a Jesus, se você tira a leitura da palavra do começo e os hinos, pode ser muitas vezes uma reunião da Inodê, tá ligado? Pode ser muitas vezes uma reunião da empresa, podia ser uma palestra motivacional, da Bel Pesce, podia ser qualquer outra coisa. Podia ser alguém tentando te colocar para cima, para você se sentir melhor. O ateu pode vir para a igreja e gostar do culto. E achar legal, e sem se sentir confrontado em nada. Você traz seu amigo do trabalho, ele assiste aqui e acha ótimo. E sai daqui e vai beber cachaça, mas achou ótimo.
Porque não foi confrontado no seu pecado, porque nada foi contra as expectativas que ele tinha nesse mundo, porque nada apresentou a realidade do Evangelho, não existe mais pecado, não existe mais cruz, não existe mais sacrifício. É tudo nessa vida, para esta vida. Puramente humano. E quando é puramente humano, é puramente demoníaco. A Confissão de Fé de Westminster diz que algumas igrejas deixam de ser igreja e se corrompem ao ponto de se tornarem sinagogas de Satanás. Isso é um termo muito forte. Sinagogas de Satanás. Mas para uma igreja se tornar uma sinagoga de Satanás, ela não tem que não tem que ler a Bíblia do diabo antes do culto começar. Para virar uma sinagoga de Satanás, basta deixar de ser divina para se tornar excessivamente humana. A gente tem que tomar cuidado quando nossa igreja perde a sua essência evangélica, cristocêntrica, cruciforme, para se tornar algo a respeito dessa vida, dos meus padrões, da minha existência. Às vezes a gente reclama, pastor, a pregação está muito pouco prática. O que a gente quer, na verdade, é menos a respeito da Escritura e mais a respeito de algo que me deixe mais feliz, elevado, para a minha vida diária. A gente quer rir um pouco mais, a gente quer ficar um pouco mais confortável aqui, a gente quer ouvir algo que nos deixe elevados e não algo que nos confronte com a mensagem do Evangelho. E não algo que nos aponte para a mensagem da cruz. Jesus ordena que essa mensagem falsa fosse retirada de perto dele. Então Jesus traz um convite e usa uma linguagem que ele não usou nenhuma vez antes ainda. E ele faz o convite do discipulado no verso 24. Enquanto Pedro queria reinar sobre os povos, enquanto Pedro, aqui representando talvez a expectativa de todos os apóstolos, queria ser erigido sobre as outras nações para reinar nessa vida e ter suas expectativas supridas, Jesus diz aos discípulos no verso 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eles queriam triunfo e são convidados à morte. Você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Você quer andar no meu caminho? Há um processo triplo que Jesus estabelece. Um processo que começa com a negativa. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Diga não para você mesmo. Se rejeite. Se esqueça. Se tire do centro. Morra. Negue-se. Aquele que diz muito sim para si mesmo é justamente aquele que está dizendo não para o divino. O processo de encontrar Deus é um processo de se negar, de se deixar. A gente não vem para cá para que Deus possa de alguma forma suprir as necessidades que nós achamos que temos. Nós estamos aqui não para simplesmente receber algo do divino em um indivíduo que permanece autocentrado. Nós nos entregamos, nós nos doamos, nós nos ofertamos ao próprio Deus para poder encontrá-lo. Se nós queremos ainda estar cheios de nós mesmos, não há espaço para o divino. Não há espaço para o Deus vivo, não há espaço para o Espírito Santo em um coração que ainda está cheio de si. O mundo prega o anti-evangelho. O mundo diz que o importante é ser feliz, que você tem que se aceitar, você tem que se permitir. Era o que cantava, na abertura da Malhação, eu ainda lembro, uns anos atrás, sempre muda, cada 15 dias muda esse negócio. Eu lembro quando eu fazia seminário, o horário que ia começar, que eu estava jantando para ir para a aula, que estava passando Malhação, eu na mesa comendo, eu sempre ouvia a musiquinha, eu não sei quem é que cantava, mas tinha um trecho da música que dizia, vamos nos permitir, vamos viver o que há para viver. Eu sempre que eu ouvia aquela pregação, parece que eu estava vendo Mateus 16 ao contrário. O evangelho começa com não. Não se permita. Não viva o que há para viver. Não supra todas as suas expectativas desse mundo. Não satisfaça todos os seus desejos. O evangelho começa com uma negativa. Você não tem que se aceitar. É pelo contrário. Você se nega, você se rejeita. Você se entrega a Deus, você se dá. Ninguém aqui está pedindo um pouco do seu tempo. Deus não está pedindo 10% do seu salário. Deus não está pedindo o seu domingo à noite. Ele requer tudo. O preço é a sua vida. Ninguém que está lhe convidando, o evangelho não está lhe convidando, Deus não está lhe convidando a adicionar coisas na sua rotina. Você está sendo convidado pelo evangelho a entregar-se por completo na mão do Deus vivo. Não. Mas depois da deixada há um recebimento. Você deixa a sua vida, você entrega a sua vida, mas então você toma, você recebe da cruz. Negue-se a si mesmo a sua cruz. A cruz para a gente ela é um símbolo religioso, obviamente. A gente tem
cruzes enfeitando igrejas, a gente coloca cruz no pescoço, tem cruz no logotipo, né, das associações religiosas. A cruz para a gente é um símbolo do cristianismo. E é difícil para a gente desimpregnar a cruz desse símbolo cristão. Mas para eles aqui, a cruz ainda não tinha nenhuma característica cristã. Jesus não havia morrido ainda. Então a cruz era unicamente um instrumento de pena capital. A cruz era aquilo que os romanos usavam para pegar os piores criminosos e matá-los, né, como uma sanção civil. É o equivalente ao que a gente tem hoje, a cadeira elétrica, a forca, ao pelotão de fuzilamento, a injeção letal. No Brasil a gente não tem pena de morte, não é? Mas em outros países a gente sabe como é que essas coisas funcionam. O que Jesus está dizendo é que o caminho do Evangelho é um caminho de deixada de si mesmo e de um recebimento de um instrumento de morte. Para encontrar Jesus, você se nega e você toma o instrumento da tua própria mortificação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a tua forca e vem comigo. Jesus está usando uma linguagem extremamente forte, uma linguagem extremamente dura, que talvez choque os mais sensíveis, mas que Jesus estava realmente chocando. Ele estava realmente sendo forte. Ele estava realmente sendo firme e nos convidando com uma linguagem extremamente forte para o caminho do discipulado. O que Jesus quer para a sua vida não é adicionar algumas coisas, é destruí-la, é acabar com ela e refazê-la. Jesus não quer pintar a parede. Jesus não quer transformar o telhado, ele não quer construir um puxadinho no quintal. Ele quer descer uma bomba sobre a casa da tua vida. Cavar o buraco, tirar o alicerce e construir de novo do zero. Encontrar Jesus não é adicionar algumas coisas, é retirar tudo para refazer então em Cristo. De forma que a gente pode dizer como Paulo, a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus, porque não vivo mais eu, mas sim. Precisamos da vida de Cristo em nós. Quando abraçamos a cruz, encontramos o instrumento de Deus para que essa vida esteja em nós. Se nós precisamos que Cristo viva na nossa vida, isso só se dá quando a gente se entrega a Cristo e recebe da mortificação de Cristo. Nós morrimos de fato em Jesus. O nosso encontro com Deus foi um encontro de morte. Porque muitas vezes vendemos o Evangelho como se ele fosse um tipo de terapia. Vendemos o Evangelho como se ele fosse um mero instrumento para melhorar a nossa vida terrena. Então, vem para a igreja que a gente resolve o teu casamento. Vem para a igreja que melhora a tua vida financeira. Vem para a igreja que tu vence a depressão. Vem para a igreja que você vai se sentir melhor com você mesmo. Vem para a igreja. E às vezes a gente não é da teologia da prosperidade. A gente não está numa igreja triunfalista que cobra o trízimo e a oferta de primícias para o profeta certo. Né? Mas muitas vezes a nossa linguagem é extremamente humana. Vem para a igreja porque Deus vai resolver os efeitos do pecado na tua vida. Vem para a igreja que os efeitos da tua rebelião vão ser melhorados na tua própria existência. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E eu não sabia que o plano maravilhoso de Deus para a minha vida era destruir meus sonhos. Eu não sabia que o plano maravilhoso de Deus para a minha vida era acabar com as minhas expectativas a respeito de Deus. Eu não sabia que o plano maravilhoso de Deus para a minha vida era me deixar mais triste. Porque eu era muito bem comigo mesmo, até eu conhecer o meu pecado. Eu vivia extremamente feliz enchendo a cara de vodka toda semana. E agora eu não consigo mais me anestesiar dos meus próprios problemas. Agora eu encontrei um Deus que quando eu o vejo, eu me vejo. E só consigo dizer, ai de mim, se não for aquilo que Jesus me dá. A gente vende Jesus como se ele fosse uma pílula. Como se ele fosse um litro de cachaça, para o cara esquecer os problemas. Vem para a igreja que os problemas melhoram. Às vezes piora. O casamento está ruim, às vezes você vem para a igreja e ele acaba. Porque teu marido ímpio não quer continuar contigo. Teu emprego está mal, às vezes você vem para a igreja e ele piora. Porque agora o teu patrão crente, que quer que você faça certas falcatruas, agora não vai mais conseguir mandar você fazer o errado. E você é demitido. Tua vida financeira está mal, aí você vem para a igreja e para de vender sem nota. Aí você vem para a igreja e para de sonegar imposto. Aí você vem para a igreja e para de ficar tirando por fora. E tua vida financeira piora. E a gente chega na igreja cheio de expectativas de que Deus tem. E a gente descobre que o Evangelho não é terapia. A gente encontra aquilo que C.S. Lewis escreveu, de que se a gente quer uma religião que nos deixe mais feliz, é mais barato pagar o terapeuta. Porque o Evangelho não vai te deixar mais feliz.
O Evangelho não vai necessariamente melhorar a tua vida terrena. O Evangelho vai te prometer a eternidade. Ele vai te prometer uma vida para além dessa vida. Ele vai te prometer talvez uma existência mais trabalhosa aqui. De tal forma que Paulo pode dizer que lutou com feras, que ficou à deriva no mar, que sofreu o que não sofreria se não fosse cristão. Mas ciente de que há um céu que recompensa tudo isso, que há um peso de glória para além dessa existência que justifica essa vida. E é por isso que a gente pode abraçar a cruz com confiança. Porque ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse, vão lá, se resolvam, se virem, morram. Ele disse, venham comigo no caminho da minha morte. Ele foi abrindo o caminho, ele foi com o facão no mato, abrindo, a estrada para que a gente possa segui-lo. E se o acompanhamos em sua morte, nós o acompanhamos na sua ressurreição. Se nós o acompanhamos nesse caminho de cruz, nós o acompanhamos no caminho de vida. Ele nos convida para morrer, porque o que ele quer na verdade é que vivamos no caminho dele. Porque morrer para o mundo é encontrar a verdadeira vida. Porque entregar a vida na mão dele é viver de verdade. Ele nos convida para morrer, mas ele nos convida para morrer para essa morte. Para que morrendo para esta vida medíocre, nós encontremos vida de verdade. Nós encontremos a ressurreição, nós encontremos o Deus vivo perto da gente. Que a gente morra para as obras mortas da carne. Que nós paremos de seguir as vontades dos pensamentos, seguir as vontades do mundo, seguir as vontades do príncipe da potestade do ar, para que possamos seguir a vontade do Deus vivo. Uma vida que nos leva para uma vida muito maior, muito melhor. A gente abre mão dessa besteira que é essa existência terrena para encontrar a grandeza da existência que há em Deus, que nos é revelado ao longo da palavra, que é nos revelado no Apocalipse, que é nos revelado na Escritura. Às vezes a gente não carrega a cruz porque a gente ainda é muito humano. A gente ainda crê no evangelho que é pouco divino, a gente ainda crê no evangelho que é muito horizontal, a gente ainda acha que a igreja é terapia. A gente ainda acha que a igreja é nada mais do que um instrumento para melhorar a vida presente. A gente ainda ouve o povo de Cesaré de Filipe. A gente ainda recebe Jesus de acordo com as nossas expectativas. Ao invés de receber Jesus como aquilo que ele é. O Deus vivo que nos convida para carregar a sua morte, para andar no caminho da sua cruz. O Evangelho de Lucas completa esse verso 24, dizendo que aquele que diariamente toma a sua cruz, que dia a dia toma a sua cruz. A pergunta que fica é, será que é uma cruz nas nossas costas de fato? Porque a cruz não é uma vacina que você tomou no passado e que vale agora para o resto da vida. Você tem que às vezes renovar de 20 anos. A cruz não é uma coisa que você fez. A cruz é uma coisa que você faz. A pergunta é, você já pegou a cruz? E a resposta está em, há uma cruz agora nas suas costas? Todos os dias há um negar da própria carne? Diariamente há um carregar da morte do Cristo? Diariamente você abraça com mais força aquilo que Jesus fez pela sua vida? É claro que há os tropeços. É claro que há as falhas. É claro que há os erros. 1 João diz que aquele que afirma não pecar é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas se nós encontramos a cruz, essa cruz está sempre conosco, quer pesada, quer não. Quer no momento em que a gente está não aguentando mais carregá-la, quer no momento em que parece que o Espírito Santo a ergue no nosso lugar. Mas precisa existir um peso sobre as nossas costas todos os dias. Precisa existir uma negação das próprias vontades todos os dias, para que a gente realmente esteja andando nesse caminho de discipulado. Iago, esse papo é muito chato. Esse negócio de morrer, esse negócio de cruz, isso é arcaico, isso é medieval. Isso é um tipo de religião que não faz mais sucesso hoje em dia. Eu gosto da minha vida. Eu gosto dos meus sonhos, eu gosto dos meus planos, eu gosto do modo como eu configurei a minha existência terrena. Jesus responde no verso 25 que aquele que ainda quer preservar a própria vida, aquele que ouve tudo isso e ainda quer manter sua vida para si, é justamente aquele que vai perder a sua vida. É justamente aquele que quer manter a vida segurando nos próprios dedos e ver a vida escorrer. Quando você a mantém, você a perde. Quando você a segura, ela se esvai. É o pior plano de investimento que você pode fazer na sua vida. É manter a sua existência com você. Aquele que tenta amar-se, aquele que quer permanecer consigo, aquele que quer realizar os próprios desejos e prazeres, é justamente aquele que vai viver longe
do único prazer real, que é o divino, por toda a eternidade. Nós não podemos ouvir essas coisas e achar que essa não é uma mensagem para a gente. A gente não pode ver essas coisas e achar que tudo é mero exagero retórico. Precisamos ver que é o próprio Deus nos convocando para o seu caminho. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser simples. Ninguém disse que você ia poder vir para a fé e continuar com os mesmos hábitos. Continuar com a mesma vida. Continuar com a mesma linguagem. Continuar com o mesmo namoro. Continuar com as mesmas práticas profissionais. Continuar com a mesma vida quando ninguém está vendo. Continuar sendo duas caras. Continuar tendo outra família. Continuar mentindo para a esposa. Continuar sendo abusivo com os filhos. Continuar sendo mesquinho. Continuar sendo orgulhoso. Continuar sendo preguiçoso. Continuar sendo lascivo. Ninguém disse que você ia poder vir para a fé e continuar vivendo a mesma vida que você vivia. E quando encontramos Jesus, a primeira coisa que entregamos para Ele não é ouro, não é prata, não é grandes presentes. É a podridão daquilo que éramos. E matamos no altar da conversão o velho homem através do poder do Espírito Santo. Se encontramos Jesus, encontramos a cruz de Jesus. E ao encontrarmos a cruz de Jesus, encontramos um caminho diferente do caminho que nós vivíamos. Se a gente tenta preservar a nossa vida para longe da cruz, a gente perde a nossa vida. Mas quem perder a vida por causa de Jesus, é esse que a encontra, é esse que a preserva, é esse que a mantém. Isso aqui é quase uma linguagem econômica, né? Parece que a gente está num contexto de alta inflação e você quer manter o teu dinheiro debaixo do colchão. Né? O dinheiro vai perdendo o poder de compra, vai se esvaindo. Está lá o mesmo dinheiro, mas chega uma hora que você vai comprar e mudou a moeda. Meu pai, ele trabalhou para um banco na época que mudou, acho que do Cruzeiro para o Real, não lembro mais. Né? Não sou tão velho para saber, né, essas coisas. Mas não precisa ser muito velho para saber, né? Meu pai é jovem e sabe. Mas ele disse que tinha gente que perdeu o prazo da troca das moedas e chegava com fortunas em sacolas no banco. E a pessoa perdeu aquele dinheiro. Não compra mais nada, não vale mais nada, não serve mais nada. Porque tentou manter para si quando deveria ter entregue. Vai chegar uma hora que nós estaremos diante do divino. E a gente tentou manter para a gente ao invés de entregar. Muitas vezes a gente colocou debaixo do colchão, porque eu quero a minha vida. Deixou numa gaveta que ninguém via o pecado oculto. Ninguém sabia. Estava dentro da vasilha do macarrão, para ninguém roubar. Os meus desejos, os meus planos, os meus prazeres, minha existência que ninguém consegue ver muitas vezes. E a gente chega diante de Deus e acabou. A vida que a gente tentou manter para nós mesmos foi justamente a vida que se esvaiu entre os nossos dedos. Mas aquele que perde a vida por amor de Jesus é esse que a encontra. Jesus é o melhor plano de investimento que existe na face da terra. Quando a gente entrega para Ele, é nele que a gente encontra. Quando a gente dá para Ele, Ele nos devolve uma vida muito superior, muito melhor do que essa vida, com juros e correção monetária. Ele nos devolve por graça, por misericórdia, através do seu amor, através do seu sacrifício. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta a gente satisfazer todos os prazeres dessa vida? De que adianta a gente conhecer todas as felicidades presentes? A gente andar por todos os solos, a gente beber de todas as águas, a gente comer de todas as comidas, a gente sentir todos os prazeres e ter todas as glórias, e no fim das contas a gente está separado do divino. Encontrar tudo aquilo que os homens mais desejam e no fim dos tempos perecer eternamente. De que adianta não negar nada à nossa alma, como disse o Eclesiastes, e no fim das contas não crer no Deus vivo? No fim das contas não encontrar a bênção divina, e no fim das contas não encontrar a coroa que é entregue em troca da cruz? Ou o que daria um homem em troca de sua alma? O que é que você daria pela vida eterna? O que é que você entregaria ao Deus vivo em troca de viver para sempre? Pregar em velório é uma das experiências mais difíceis da vida, na minha opinião, das experiências mais difíceis do ministério pastoral. Pregar em velório é sempre uma situação muito difícil, principalmente quando não é velório de crente, porque você tem que dar um jeito de pregar o evangelho, você não vai ficar dizendo que o cara foi para o inferno, né, que sou muito mal, obviamente, é uma falta de amor até com os indivíduos que ali estão, mas você não pode dizer que o cara foi para o céu. Então sempre é uma situação muito, muito, muito difícil, sabe? Às vezes até constrangedora de tentar pregar o evangelho nessas situações. Quando é de crente é mais fácil, obviamente, mas há muito sofrimento envolvido, sempre uma dor muito grande, principalmente por parte dos familiares mais próximos que não eram crentes. E você sempre ouve uma coisa muito comum em velório. Sempre tem alguém que diz: eu daria tudo para ter ele de volta. Eu daria tudo para ter ela de volta.
E é um dos sentimentos mais bonitos que eu acho na face da terra, essa comoção interior que faz com que o homem esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa em troca de mais um tempo com aquela pessoa. Em uma época em que a gente muitas vezes sacrifica as pessoas por coisas, geralmente é no momento do luto em que as pessoas estão dispostas a sacrificar coisas pelas pessoas que elas amam. Quem dera isso fosse verdade antes do luto, antes da morte. E as pessoas geralmente dizem, eu daria qualquer coisa. Jesus pergunta, o que é que você daria? O que é que você daria em troca da vida eterna? O que é que você daria em troca da existência com Deus vivo? Não há nada que você possa dar que valha a vida eterna. Não existe valor que você possa entregar ao divino, que possa comprar uma existência com ele. Mas o Cristo comprou tudo. E esse Cristo nos comissiona e nos pede a nossa existência terrena para que ele possa nos devolver uma existência divina. E o que é que a gente daria? É muita coisa, é muito caro. É muito caro entregar essa miséria, essa ninharia de nada pela eternidade. É muito caro. Quando o Cristo se entregou fisicamente, foi separado de Deus, recebeu da ira divina, para na cruz pagar os nossos pecados. O próprio Deus virando homem no nosso lugar. E tudo que ele nos pede é que a gente entregue essa miséria. Será que é muito caro, irmãos? Será que temos calculado mal o custo? Não temos percebido que isso aqui é nada em comparação àquilo que tem nos sido oferecido? O que o homem daria em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá. Deus está vindo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, ele virá. E ele não está voltando como se estivesse engarrafado ali, a marginal, teve uma batida, ele está ali no meio do caminho, mas aguenta aí que ele está chegando. Não, Jesus está no seu trono, esperando o momento certo para vir. Soberano sobre os tempos. E Jesus virá na glória de seu Pai. Ele não virá mais como aquele que morreu. Ele não virá mais como aquele que foi para a cruz. Ele não virá mais como o cordeiro mudo. Ele virá em glória. Ele virá na glória do Deus vivo. Ele virá não mais como o cordeiro mudo que foi para o abatedouro. Ele virá como é revelado em Apocalipse. Como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que vem num cavalo. Aquele que tem a espada saindo de sua boca. Que tem pés como que de latão reluzente. Voz como voz de muitas águas. Ele virá em glória. Ele virá na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá. E ele virá com retribuição. E dará a cada um segundo as suas obras. E é engraçado que esse texto chama a atenção para esse aspecto. Jesus nos retribuirá segundo as nossas obras. Somos uma igreja reformada. Está na placa. Sola fide. A salvação é pela fé somente. Mas a retribuição que é prometida em Mateus 16 é uma retribuição de acordo com as obras. E o que parece que está sendo dito aqui é que no último dia nós não vamos ter desculpas para o Deus vivo baseadas na nossa interioridade. Porque se alguém te confronta aqui na igreja, o que é que você diz? Você não pode ver meu coração. Você não pode me julgar. Você não conhece meu interior. Você não sabe o que está dentro de mim. E no último dia, nós não vamos poder olhar para o Deus vivo e dizer que ele não sabe o que tem dentro da gente. Porque nós seremos julgados de acordo com a manifestação externa daquilo que está dentro da gente. Você diz que tem fé? Você acha que vai ser salvo porque tem realmente fé em Jesus? Pois cadê a cruz nas tuas costas? Cadê a negação de si mesmo? Cadê andar no caminho daquele que foi crucificado? Cadê abrir mão dos próprios prazeres? Cadê abraçar o resgate que há no Calvário? No último dia, aqui na igreja, a gente pode argumentar que ninguém vê a minha fé interior. Mas no último dia você vai ser julgado pelo fato de você ter vivido ou não de acordo com essa fé que você diz ter no interior. A fé que existe dentro da gente é manifesta publicamente pelo modo como a gente vive. Como é que eu sei que você tem fé? Eu não posso fazer um exame de sangue e medir alguma taxa para saber se tem fé dentro de você. Não tem como bater um raio-x e ver se tem um Espírito Santo ou não lá dentro. Aquilo que é interno, aquilo que é espiritual, é manifesto publicamente pelas obras, pela negação de si, pelo carregar da cruz. No último dia seremos julgados pelas obras que manifestamos como fruto da fé. Carregamos a cruz, negamos a nós mesmos, longe da bênção de Deus por toda a eternidade. Quando o Filho do Homem voltar, irmãos, ele achará, porventura, fé na terra? Encontrará um povo que declarará com os lábios que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que confirmará essa declaração através de se negar e colocar nas costas a cruz daquele que morreu? Ou ele nos encontrará temerosos, com medo, escondidos,
ou concordantes com o povo de Cesareia de Filipe. Teremos um Jesus baixo, um Jesus fraquinho, um Jesus que simplesmente é uma adição à nossa existência, que nos faz bem no domingo. Ou encontraremos o Cristo que transforma toda a nossa existência. Possamos recebê-lo como aquilo que Ele é. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pela oportunidade de aprendermos de Ti. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o Filho do homem, Tu és aquele que morreu e destrói os nossos sonhos carnais. Tu és aquele que vai de encontro às nossas expectativas. Tu és aquele, Deus, que condena o evangelho humano. Ó Pai, então que nós possamos, através do poder do Teu Santo Espírito, atender o Teu chamado, negar nossos próprios prazeres, encontrar a Tua cruz e Te seguir no caminho da ressurreição e da morte diária. Que a nossa vida, Deus, esteja de acordo com aquilo que a gente professa. Que a nossa fé se manifeste em obras, porque se não houver obras é porque nunca existiu fé de fato. Nos move, Deus, e nos faz ansiar pelo Teu retorno. Põe a eternidade nos nossos olhos e nos faz viver vidas que valem a pena ser vividas. Quando a cruz for pesada, Deus, usa o Teu Espírito como o Paracletos, como aquele que é chamado a estar do nosso lado, nos consolando, nos advogando, nos ajudando, Pai, a viver aquilo que é impossível vivermos pelas nossas próprias forças. Que Tua cruz brilhe, Senhor, sobre todos. Que a Tua cruz seja o centro. Que Teu Evangelho seja a razão. Que numa época, Deus, que muitas ideias falsas sobre o Cristo, edifica a Tua igreja, para que as portas da morte nunca prevaleçam sobre ela. Nós te louvamos e agradecemos. No santo nome de Jesus. Amém. O que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir a sua opinião, se Deus falou de alguma forma no seu coração, Ele instruiu de alguma maneira na palavra. Não deixe de mandar esse vídeo para seus amigos e compartilhar nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no canal do 2 Dedos de Teologia e assinar as notificações, porque assim você fica sabendo sempre que sair vídeo novo. Esse canal existe graças à contribuição financeira de pessoas que assumiram a missão de sustentar a propagação de boa teologia na internet. Então, você pode entrar no link aqui embaixo, em 2dedosdeteologia.com.br/patrão e contribuir com 5, com 10, com 20 reais por mês e fazer parte do nosso grupo exclusivo no Telegram, em que a gente tem um relacionamento muito legal com aqueles que patrocinam a propagação de boa teologia na internet. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.